poderoso do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Glória a Deus, privilégio poder compartilhar de um tempo tão precioso com você. A liturgia foi embora hoje, porque nós escolhemos dedicar tempo a ensinar na prática. Só comecei. Vou retomar algumas coisas importantes para ensinar, para transferir, para nós como igreja podermos ir a novos degraus na nossa experiência de adoração a Deus, amém? Antes de compartilhar com você, hoje eu vou ser muito objetivo na palavra. Eu ainda quero honrar os radicais livres que estiveram na conferência RL 2022 em Goiânia. Mas hoje eu quero abrir um assunto importante com você para nós. Quem está aqui há mais de 2 anos, sabe. Quem está há menos de 2 anos, talvez não tenha clareza. Nós temos uma igreja sendo plantada em uma outra nação, amém? Enviamos uma família pastoral, o pastor Eliseu, a pastora Regiane e a pequena Rebeca. Essa família pastoral foi para a África do Sul no início de 2021. E eles estão lá há 1 ano e meio. E hoje eles estão envolvidos em vários projetos dentro da base missionária e fora dela. E já estão de fato plantando uma célula que é uma extensão da Edificar, amém? Então hoje existe uma microigreja chamada Edificar África do Sul. É uma igreja da Edificar, apoiada também pela Vinha Convida, que é a nossa supervisão. Me permita, eu vou liberar todos e você vai ao banheiro, água e volta. E os outros podem ir, por favor. Muito obrigado aos ministros do louvor, com quem eu tive o privilégio de viver esse momento tão precioso. Eu queria que o Davi voltasse para a gente terminar. Então, a família do pastor Eliseu é uma família missionária. Você sabe que eles foram para lá com os recursos próprios. Mas nós, como igreja, entendemos que precisávamos participar disso. E nós apoiamos eles nesse processo, durante todo esse processo. Só que agora surgiu uma oportunidade e uma necessidade. O pastor Eliseu precisa e quer vir com a família em dezembro e passar dezembro e janeiro conosco. Ele quer ir à conferência de pastores. Nós vamos elaborar uma conferência de missões. Conferência de missões. Essa é uma área na qual nós precisamos crescer em revelação. E ele vem compartilhar conosco de tudo aquilo que ele está fazendo. Ele precisa também organizar questões de documentos, renovação de visto. É uma viagem que não é só um desejo, mas é necessária. E eu quero então usar esse vídeo. Quero pedir para ele gravar um vídeo. Eu vou começar a partilhar disso com você hoje. Coloca o vídeo, por gentileza. Pode apagar as luzes, só para melhorar a definição. Eu quero que você ouça esse vídeo. Amanhã eu vou publicar ele nas redes para todos nós. Pode dar play. Não, mas play. Graça e paz, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês por aqui. Nós estamos bem. E eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 10. Agora, em minhas orações, eu peço ao Senhor que uma porta para poder visitá-los seja aberta. O apóstolo Paulo estava desejoso de visitar os irmãos onde ele havia começado a obra do ministério. E ele queria voltar e gastar um tempo com os irmãos, para que depois dali ele pudesse partilhar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo no seu ministério, e voltar e continuar realizando as obras a qual Deus lhe havia chamado. Eu desejo fazer o mesmo. Eu preciso ir ao Brasil, preciso resolver alguns documentos e preciso visitar as igrejas. Há uma série de pessoas que têm sido bênçãos de Deus nas nossas vidas
E nós gostaríamos de ir e promover essa ação missionária, trazendo graça ao coração dos irmãos e partilhando o que Deus já tem feito conosco. Eu sei que é um desafio um pouco grande para mim no presente momento. Nós precisamos levantar algo em torno de 15 mil reais para podermos comprar as passagens e irmos ao Brasil. E eu conto com você, eu conto com a sua participação para podermos juntos, como igreja, levantarmos essa oferta e assim eu poder passar um tempo com vocês. Eu tenho certeza que nesse tempo Deus me usará a minha casa para incendiar o seu coração. Mas ao mesmo tempo, Deus usará vocês para fortalecer a nossa fé e nos ajudar a caminhar essa jornada que o Senhor tem nos chamado. Você é parte do que nós somos como igreja na África. A igreja da África, ela está acontecendo, a igreja na África do Sul, ela está sendo plantada em nossas células, naquilo que nós somos como igreja. E isso, graças a você. Que Deus te abençoe. Conto com você nessa campanha. Deixa eu dizer algo a você. Nós não vamos fazer isso por necessidade ou por obrigação. Nós vamos fazer isso por generosidade, amém? As passagens custam em torno de 20 mil reais. Porém, ele já encontrou um caminho, uma promoção. Nesse momento, elas podem ser compradas por aproximadamente 15 mil reais. Eles não estão voltando, vão passar 2 meses aqui e eles precisam voltar para lá. E nós queremos deixar isso tudo organizado. Nós poderíamos falar disso no fim do ano, mas ficará mais caro para eles e para nós. Então a hora de falar disso é agora. Por isso, se você é dizimista no nosso meio, e hoje é um dia importante para os nossos dízimos, você vai fazer como o Senhor tem nos ensinado. Você tem clareza sobre isso. A cada semana a gente ajunta daquilo que nós recebemos. Quem recebe semanal, semanal. Quem recebe mensal, mensal. Quem recebe aleatório, aleatório. Você junta toda semana e traz os seus dízimos. Usando o seu envelope, enviando no WhatsApp do financeiro da Edificar. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que alguém envia um dízimo, ele recebe uma mensagem pontual, nominal. Quem é dizimista e já recebeu essa mensagem? Levanta a mão, por gentileza. Você sabe do que eu estou falando. Você recebe uma mensagem pontual de agradecimento, cada vez uma mensagem específica e diferente. Adivinha quem manda a mensagem para você? Quem você acha que manda a mensagem nominal para você? Eu faço isso pessoalmente. Sabe por quê? Porque eu valorizo aqueles que nos valorizam. Eu honro aqueles que nos honram. Faço questão pessoalmente de fazer isso. Então hoje, quando você entregar os seus dízimos, está tudo certo. É assim que é a nossa rotina na vida como igreja. Talvez você não perceba, mas nós estamos em obras nesse momento. Que momento? Você acredita que tem gente trabalhando na manutenção do prédio agora? Ontem nós começamos a arrumar uma parte de encanação, parte elétrica, e o ar-condicionado do Kids está funcionando. Você crê que nós vamos ter ar-condicionado aqui também? Pode demorar um pouquinho mais, mas vai ter, amém? Não está mais quente hoje do que outros dias? Vai ter ar-condicionado aqui, amém? Mas o Kids, pela graça de Deus, já está funcionando. Quero agradecer o Gustavo, o Vitor, o Antônio, o pastor Luiz Nardi, todos os que estão envolvidos nesse processo. Então ontem a gente estava aqui trabalhando, hoje o Antônio está lá trabalhando, porque são coisas que não podem esperar. O pastor Wesley esteve aqui essa semana também. E aí, os seus dízimos, vida que segue. Mas todas as ofertas que entrarem hoje e no decorrer dessa semana, nós já vamos separar para esse propósito. Você pode depositar para edificar, mas identificar que é uma oferta. Só você falar oferta, eu já sei. Todas as ofertas dessa semana vão ser direcionadas para essa família pastoral, para a viagem, para as passagens. Você entende isso com clareza?
Por quê? Porque às vezes você não veio preparado para fazer isso hoje. É a primeira vez que nós estamos falando disso. Eu sentei com ele essa semana numa ligação de vídeo e nós definimos conferência, vinda, hospedagem, eles vão ficar na minha casa e o tempo todo que eles estiverem aqui, e nós fizemos uma programação, vamos trabalhar isso, crescer nisso, dar relatórios a respeito disso. Mas é importante que como igreja nós cumpramos esse papel. Tem algumas outras igrejas apoiando, mas eu creio que a igreja que tem maior vínculo, maior responsabilidade, a que desfruta mais, somos nós, amém? E a forma que nós temos hoje de fazer missões é, além de orar, enviar os nossos recursos. Então as ofertas de hoje, dessa semana, não ficarão no prédio. Dízimo sim, porque é parte regular do nosso processo financeiro. Mas as suas ofertas dessa semana, elas vão entrar e vão ser direcionadas. Se porventura você disser, queria fazer uma oferta direto para eles, nominal, uma mensagem sua, e você quer fazer isso, não tem problema, é só você me pedir, eu passo o Pix dele, você pode fazer. Mas por que nós estamos arrecadando? Para fazer uma oferta coletiva, generosa, em que com um pouco de cada um, nós possamos como igreja, responder a esse apelo missionário, amém? Então hoje, sem delongas, esse texto que ele usou, de Romanos capítulo 1, verso 10, diz assim, é 11 na verdade, porque muito desejo ver-vos, coloca a tela por favor, porque muito desejo ver-vos, ou seja, ver vocês, a fim de repartir algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua de vocês e minha. Põe a tela por favor, Maiara. Então, essa mesma experiência de Paulo no campo missionário, é hoje a experiência. Essa tela está no último PPT, filha, é a última tela do PowerPoint. Essa é a mesma experiência de Paulo no campo missionário, é a experiência que o pastor Eliseu está vivenciando com a sua família. E a partir do próximo domingo, todos os cultos, eu vou separar alguns minutos, última tela filha, alguns minutos para podermos orar por eles, atualizar o momento de como estão as missões lá, quero atualizar isso não só nas redes sociais, mas também pontualmente aqui com você. E essa é uma campanha específica para nós. Tempo de ir ver-vos. É tempo deles estarem conosco, amém? Compartilhar conosco e nós com eles. E nós faremos isso nesses dias. Então você que tem dízimos e ofertas, fique em pé onde você está. Você que vai fazer isso hoje, fique em pé, eu quero orar por você. Fique em pé onde você está. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado pela fidelidade, disposição e generosidade de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Quando entregamos os nossos dízimos, dessa fidelidade nós declaramos o desejo de que essa obra avance, porque a nossa fidelidade é depositada aqui nesse gasofilácio. E a respeito dessas ofertas, que vão produzir graça sobre a vida do pastor Eliseu e da sua família, e que vão trazê-los para estarem conosco compartilhando, e que vão produzir essa obra missionária na qual estamos envolvidos, eu quero declarar graça do Senhor sobre o coração de cada um que semeia, que eles possam receber a devida colheita no tempo oportuno. Assim eu os abençoo no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Todos os que vão trazer dízimos e ofertas, se você precisa de um envelope, levante a sua mão. Se você vai fazer via chave Pix, está ali o número, os dados da nossa conta. Se você tiver qualquer dúvida, pastor, quero mandar uma mensagem para ele, quero mandar direto para ele, chama no WhatsApp da Edificar, nós vamos colocar você em contato, em linha, para participar desse momento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para onde iremos se só tu tens a vida eterna?
O caminho, a verdade, a vida, Tu és. Para onde iremos se só pão da vida do céu que desceu para nós? Oh Deus, eu não sei quanto a você, mas o tempo dedicado no louvor e na adoração me faz muito bem, amém? Não porque eu receba algum tipo de glória, mas porque eu entrego, eu reflito, eu devolvo, eu apresento, e eu quero que você aprenda sobre isso. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe esses recursos. Se você não pôde fazer hoje, mas poderá essa semana, até sábado, todas as ofertas vão ser direcionadas para a casa deles. Depois que eu souber quanto arrecadamos, se faltar, eu vou bater na sua porta, até que a gente possa trazer os nossos para estarem conosco. Amém? Se você tem disposição, profissional liberal, tem arde no coração, tem uma aliança com eles, tem um coração missionário, se você tem essa disposição, ou quer honrar, é um empresário, quer fazer isso, essa é a oportunidade. Essa não é uma igreja de campanhas financeiras, de apelos para necessidades, nem mesmo da nossa reforma e construção, nós não temos falado a cada domingo. Você é prova disso, amém? E vou te dizer uma coisa, fui fazer um levantamento de tudo que nós gastamos e quanto faltava para pagar. E eu tenho uma coisa para te contar, mês que vem, tudo que foi a respeito de construção estará pago em nome de Jesus. Deus tem sido gracioso e não vai nos faltar nada. Nós vamos para as próximas fases, amém? Isso tem a ver com a sua fidelidade, amém. Muito obrigado, pastor Eliseu. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus pela vida do pastor Eliseu e da pastora Regiane, amém. Glória a Deus. Hoje, como a liturgia está diferente, eu quero pedir outro vídeo. Tem um vídeo que é o encerramento dos Radicais Livres. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pais que enviaram os seus filhos, investiram, e nós pudemos estar lá. Foram 27 jovens, amém? E eu falei, saindo daqui, eu orei com eles e falei, vocês vão receber um selo. Chegaram lá, qual que era a primeira palavra? Como é que eu poderia saber? Mas conferências são momentos oportunos para isso. Então eu quero apresentar o vídeo final da conferência Radicais Livres. Vamos lá? Você está olhando para muitas áreas da sua vida e tudo que você vê, nada. Mas Deus chamou você aqui hoje para te dizer que Ele não depende de nada que você tem para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Ele é capaz de criar até mesmo onde você não enxerga nada. Mas ao liberar a sua palavra, Ele vai
Eu queria que ficasse de pé todos os radicais livres, amém? E queria que você aplaudisse o nome do Senhor pelos nossos jovens, aleluia! Quero chamar rapidamente o Chandley, o Caio, a Eduarda e o Lucas. Pode vir rapidinho, os três, rapidinho, e podem acender as luzes, amém? Eu pedi ao Chandley para separar alguns jovens que pudessem testemunhar. Sabe por quê? Pode acender as luzes. Por quê? Porque a minha geração não teve esse privilégio, não teve essa oportunidade. Vem aqui para a luz. E eu queria então passar primeiro para o Chandley e perguntar para você, Chandley, que organizou tudo, que enfrentou todo o desafio. Nós pouco envolvemos, te dei, autonomia para você lidar com isso. Qual que é a sua impressão ao voltar dessa conferência? Aleluia. Primeiramente, estou até sem voz, né, igreja? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero dizer para você que é pai, que seu filho estava nessa conferência. Eu não estou devolvendo um filho melhor para você, estou devolvendo homens e mulheres de Deus com convicção do chamado. Porque homens e mulheres melhores o mundo tem, filho. Pessoas mais qualificadas, mas homens e mulheres de Deus, só o Senhor pode entregar para você que é pai, para você que é mãe. O Senhor fez algo que há muito tempo eu clamei. Você não está tão diretamente à frente dos radicais, mas há uma certa percepção que às vezes algo fica embaraçado, parece que algo não quer ir, não quer avançar. E eu perguntava para o Senhor em todo o tempo, o que falta? Por muitas vezes sentei com o meu pastor e falei, o que eu estou fazendo de errado? E por muitas vezes Deus usou meu pastor para falar, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Esses 4 anos de radicais da Edificar, irmãos, fazem 4 anos que eu fui levantado. Nós estamos no ciclo, no 4º ciclo, o 4º ano fala a respeito da oportunidade. Há 4 anos atrás nós somos com 8 jovens. 4 anos depois nós levamos 27. Não estou aqui para falar de número, estou aqui para falar do que Deus tem feito no nosso meio. Eu quero declarar, amados, que independente se você é um jovem que estava lá ou não, a unção que nós recebemos está disponível para você. O selo que nós recebemos está disponível para você. Pastora Joisele, a senhora teve uma visão de escoteiros com bottoms. O escoteiro recebe um bottom quando ele completa uma missão. Nós recebemos um bottom não é porque completamos uma missão, porque Cristo completou por nós. Os bottoms são selos do que Cristo já fez. Tudo está preparado. Essa cidade de Uberlândia pertence ao Senhor. Nós vamos entrar nas escolas, nas faculdades, nas biqueiras, nos lugares de prostituição. Nenhum jovem vai ficar para trás. Os mais tortos que você imaginar vão se entregar e render ao Senhor. Por muito tempo eu orei por discípulos. Comecei o Radicais Livres com 10 líderes. Hoje eu tenho 5. Não estou preocupado com quantidade. Estou preocupado com a qualidade que eles estão sendo formados em Cristo. O tempo todo, não sei se o pastor Edson vai lembrar, o pastor Antônio sabe também. O dia que eu fui levantado, o pastor Edson falou para mim, você foi tirado de trás das malhadas. Estava na Sul, edificando, junto com o pastor Antônio, sua casa.
E o pastor Daniel teve um olhar sobre a minha vida. Perdi muitos discípulos durante 4 anos no RL. Mas quando eu olho para a história de Davi, eu lembro que o que Deus colocou para ser valentes dele foram os amargurados, endividados, todos aqueles que tinham problema. Falei, obrigado, Senhor. Eu não preciso dos formados e melhores. Eu preciso daqueles que são problemáticos, porque eles são fiéis. São aqueles que o Senhor vai juntamente comigo levantar essa geração. Obrigado, igreja. Obrigado você que é pai, que confia o seu filho a nós como Radicais Livres. Isso para nós é muito importante. Tive muito temor, pastor. Eu falei para ele, 4 anos atrás o senhor estava lá, organizou tudo. Esse ano Deus me deu a graça de organizar juntamente com a minha esposa. Muito obrigado, amor. Você é uma ótima auxiliadora. Sem você nada disso seria possível. Obrigado, igreja. Acho que os outros jovens vão completar aquilo que eu quero expressar aqui. Eu quero que vocês contem qual foi a experiência mais marcante, qual é a clareza que vocês tiveram, por que vocês estão aqui dispostos a dar um testemunho. Nós temos que ser breve, amém? Graça e paz, amados, boa noite. Amém, amados. Aleluia, para mim é uma honra poder compartilhar com vocês o que Deus fez comigo nessa conferência. Essa conferência foi um grande marco na minha vida, acredito que na vida de todos esses jovens que estão aqui, amém? Aleluia. Teve um momento da conferência, a conferência foi bênção o tempo todo, mas teve um momento em que eu fui tão tomado pela presença do Senhor que eu não consegui ficar em pé mais. Eu caí de joelhos, eu comecei a adorar, a agradecer ao Senhor por estar me entregando aquele sentimento. E aí Deus começou a entregar algumas coisas no meu coração. E de repente o Shanley chegou e ele começou a orar. E tudo que o Shanley falou na oração testificou no meu coração. E é a respeito de novas medidas, a respeito de novas decisões que eu devo tomar como um jovem radical. E eu tenho certeza que daqui para frente o Senhor tem o melhor para a minha vida. E para a vida de todos esses jovens também. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Agradeço a oportunidade. Eu tenho 18 anos. 18. É uma geração assim que nós estamos levantando nessa igreja. Obrigado, Lucas. Pastor, posso falar o que o senhor fala? Pode. Graça e paz, igreja, amém? Eu tinha escrevido um texto para o Shanley, mas ele é muito grande, então não vai dar tempo de eu falar, de eu ler, na verdade. Mas o pastor pediu para a gente ser breve, vou tentar ser mais breve possível. Mas antes da conferência, eu estava passando por N motivos, como dependência emocional, estava com um problema dentro de casa, a minha avó veio a falecer, e eu me senti muito culpada, porque eu não fui ver minha avó, depois que o meu avô faleceu. E muita coisa aconteceu na escola, e eu sempre comentei com o Shanley e com a Thalita, que eu sempre senti vontade de ministrar dentro da escola. Eu sempre fui muito comunicativa e isso sempre veio falando no meu coração. E ministrando aqui em cima também, através da dança, eu sempre vi que sempre foi um chamado de Deus na minha vida. E na palavra do pastor Luiz, se eu não me engano, o Shanley veio orar comigo. E ele orou simplesmente que Deus estava falando comigo. Ele falou que me via na minha escola, falando da palavra de Deus. E eu creio que Deus vai me usar na minha escola para salvar cada um daqueles jovens. E ele falou também que me via com sapatilhas no pés, adorando a Deus. E eu creio também que eu vou ser usada por Deus através da dança. Então, eu só tenho a agradecer a vida do Shanley e da Thalita. Eles são muito preciosos para mim, pela vida do pastor e da pastora. Eu amo vocês. E eu creio que Deus tem muito mais para a vida dos radicais. E é isso. Caio. Se eu caio, você levanta.
Eu faço essa piada com o Caio há 6 anos. Faço essa piada toda vez que eu vejo ele. Só sei falar isso. Se eu caio, você levanta. Glória a Deus, né? Graça e paz, amados. Amém. Aleluia, né? Estava pensando aqui, faz muito tempo que eu não falo isso, né? Amém. Eu sei que eu não posso ser, né, demorar, mas eu quero partir de um princípio. Desde que, né, para as pessoas que não me conhecem, eu fiz parte do ministério há 3 anos. Fui líder dos Radicais Livres durante 1 ano. E por um momento eu fui tomado por uma mentira do diabo, né? Fui confundido na mente e acabei sendo laçado, né? Acabei saindo do ministério. Mas eu sei que Deus nunca nos abandona, né? Ele nunca me abandonou. E de fato, Ele tem cuidado de mim, né? A palavra de Deus diz que no princípio o Espírito pairava sobre a terra e que assim ali houve um início. E eu creio que o Espírito Santo pairava sobre a minha vida desde aquele tempo. Então, a partir disso, eu vim sendo tocado, né? Deus vem falando comigo. E um dia eu resolvi vir no culto de novo, né? Um pouco depois da reforma, eu resolvi vir. E Deus veio falando comigo, né? Eu vim tomando uma decisão de voltar, né, para a casa do Senhor. E desde lá, né, partindo, né, do princípio, eu venho sido tomado por uma vergonha. Como assim uma vergonha? Né, de adorar o Senhor de novo. Né, eu estava tomado por essa mentira, sabe? E por um medo, né, de nunca mais voltar ao que eu era antes. Né, de toda a unção, de toda a liderança, né, e isso me tomou de uma forma e eu fiquei preso. Então ali naquela conferência Deus falou comigo a respeito disso. Era algo que eu nunca tinha compartilhado para ninguém, de que eu nunca mais ia voltar a ser quem eu era antes. E o Chandler foi orar comigo e ele disse pontualmente: é mentira do diabo, que nunca mais você vai voltar a ser o mesmo. Muito pelo contrário, você vai ser melhor do que foi. E ali eu fui tomado por um conflito, porque é aí que você para, né? Como que eu não contei para ninguém sobre isso, o cara vai lá e ora a respeito disso. Então, chegou um momento que o Ricardo Landim disse que a vida de Deus, ela é feita de justiça, paz e alegria. Não há lugar, não há espaço para vergonha, nem medo algum na vida de Deus. Então, ali eu decidi, eu tomei uma decisão, né? E no momento de oração, no momento do Espírito ali, eu fui tomado por algo que eu não sei te explicar. É algo que você tem que viver. E ali eu comecei a orar em línguas com Lucas e eu fui tomado por algo que é como se eu fosse restituído daquilo que eu perdi, daquilo que o diabo roubou. E o Chandler até perguntou para mim: você está bem? Eu estava parecendo que eu estava passando mal e, sabe, eu estava sendo tomado por uma presença que eu não sei explicar. Então, a partir dali, Deus fez essas coisas na minha vida e eu creio que daqui para frente, né, há grandes coisas sobre a minha vida, sobre a vida dos Radicais Livres, né, e de que meu propósito e o meu chamado, né, eles foram renovados, né, revogados. Né, eu creio nessa verdade. Né. Às vezes você está aqui e por algum motivo você tem medo de ser tomado pela presença de Deus, você tem alguma vergonha, mas saiba que Deus não tem isso para a sua vida. Né. Não deixe que o diabo tome a sua mente, tome a sua vida, tome sua decisão de se encontrar com Deus, né, de ir ao Santíssimo, né, e ter uma experiência de fato verdadeira com Deus. Amém? Aleluia! Só para você entender, o Caio foi Timóteo.
E no início da pandemia ele ficou pelo meio do caminho. Como ele disse, tomado por uma mentira. Viveu talvez uns 2 anos, literalmente deprimido. A gente chorou muito, orou muito, tentou muito, família, nós. O Caio é que montou tudo, todo o nosso formato de projeção e vídeo. É ele que treinou o Gabriel, e o Gabriel treina outros hoje. Mas foi o Caio que instalou todos os sistemas, começou todo o processo de transmissão naquele início da pandemia. É muito talentoso nessa área. Nos fez muita falta, deixou discípulos. Mas para você entender, essa aqui, Timóteo, essa aqui terminou, completou a tarefa toda. E esse aqui vai estar na próxima turma de Timóteos, amém? São jovens com um chamado, que foram selados naquele lugar. Eu não me arrependo nem um instante de não poder pregar hoje tudo que eu gostaria de pregar. Mas eu quero dizer publicamente a você, Chandley, que o que aconteceu não é que tenha a ver com você, mas tem um selo de Deus sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Você subiu um degrau, filho, porque escolheu perseverar. Ele tomou na sua mão, na mão da sua esposa, da casa de vocês, e levantou vocês para um novo degrau. Assim como o Radicais Livres está entrando debaixo da liderança de um novo pastor, que é o pastor Ricardo Landim, pastor Naor, transferindo depois de 21 anos para o pastor Ricardo Landim, que é aquele segundo que apareceu ali, dos Radicais Livres de São Paulo. Você também entrou numa nova medida. Você não vai ser substituído agora, ainda não é tempo, amém? Mas acredite, você passou no teste, filho. Eu soltei você na pista para ver até onde você aguentava ir. Porque homens de Deus não são formados por diplomas, por carteirinhas, não são formados por apostilas, não são formados em sala de aula. Xande é um dos líderes mais resistidos do nosso meio. E você pensa que é por causa dele ou da casa dele. Não é, é por causa da tarefa, do lugar onde ele se colocou. O inimigo luta muito pela vida desses jovens. E aí tem que ter alguém na brecha. E é esse tipo de pessoa, mãe, que vai renunciar. Porque ele entendeu que vale a pena perder a vida para que outros possam viver. Deus abençoe você, filho. Você tem o nosso coração. E eu quero te agradecer como igreja, como pai, por podermos confiar a você. Uma tarefa que talvez muitos aqui não tem nem noção do que se trata. E talvez jamais conseguiria produzir. E você tem feito com excelência. E as resistências estão dilatando você de dentro para fora. E é isso que Deus espera, para no alargamento de quem você é, Ele poder completar a obra que Ele mesmo começou. Deus abençoe você, filho. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus de verdade. Obrigado a esses jovens. Obrigado a cada um desses radicais livres. Ô povo bonito. Rapaz, até pecado falar isso. Eu fui no Camaro. Pecado falar o que eu vou falar, não ir no Camaro. O portão estava aberto. Falei, vou levar minha filha para ver um brinquedo lá. E os boi, meu filho. A gente come lá, mas não conseguimos nem comer. Ô povo feio. Nunca vi tanta gente feia juntada num lugar só. Mas esses meninos, ô povo bonito. E eu tenho algo a te dizer, presta atenção nisso aqui, porque daí eu vou começar a pregação de hoje. Uns queriam falar misericórdia, né? Terça-feira agora, começaremos a terceira matéria do cursão e do CTL. Já foram 4 aulas.
É o último dia para começar cursão e CTL. Nem estou falando nos avisos mais. Se perguntar para Marcela, nem está autorizado mais. Deixei os últimos 2, Marcela, entrarem na última terça. Mas como foram 2 terças, véspera de feriado, terça-feira agora é a última oportunidade para cursão e CTL. E aí você deve estar perguntando, chegou aqui talvez há pouco tempo, ou está há bastante tempo e não passou pelas nossas escolas de ensino às terças-feiras, não sabe nem o que é isso? Preste atenção, vou falar isso com todas as letras. Nós vamos levantar novos ministros de louvor. Hoje nós temos praticamente 3 equipes. Mais 3 equipes, talvez você não saiba. É pouco, é menos do que você imagina. Hoje nos falta principalmente, olha que coisa interessante, Flávio, nos falta os back vocais. Tanto quanto todas as áreas de instrumentos. Eu sei que você pensa, não, tem muitos que tocam. Não é bem assim. Nem tem sido fácil fazer a escala mais. Não é bem assim. Ainda que nós tenhamos um time de radicais livres e 2 times operando aqui, ainda há uma escassez. E nós vamos levantar novos ministros de louvor nesse tempo de aprendizado da adoração, amém? Mas ministros de louvor precisam ser ministros e não meramente músicos, e não gente que tem vontade de cantar. Você precisa de cursão e de CTL no nosso meio, no mínimo. Cursão, CTL, célula. Então eu estou te falando de cursão e CTL. A outra coisa é que talvez algum radical livre está dormindo no ponto. No final de fevereiro, início de março, nem sei quando é o carnaval, mas depois do carnaval, provavelmente, depois do carnaval, na sequência, nós vamos começar de novo uma escola de formação ministerial, uma escola de Timóteos. Para jovens solteiros de 15 a 25. Tem um pelo meio do caminho, tem 2 que já fizeram módulo 1 e 2. Ok? E nós vamos retomar com os que estão habilitados. E um dos critérios para ser um Timóteo, receber o nosso investimento, estudar todas as semanas, sábados, viver na prática, a escola de formação que esses meninos já formaram aqui, alguns, tem que ter cursão em CTL. Então vou te falar, se você é radical livre e está no cursão, você está atrasado. Atrasado. Agora, se você não tem nem CTL, se você não tem nem cursão, você precisa ir para o cursão, para que quando a oportunidade abrir, você possa tornar-se parte. Não pense no agora, estou te falando de março do ano que vem, para você não se arrepender e falar, pô, por que eu não fiz? Você tem que fazer cursão e CTL. Terminei meus avisos, do alto das 8h05. Posso pregar? Quem quer ir embora, levanta a mão. Rapaz. Amém. Você me dá 10 minutos? 10? Eu quero compartilhar com você o poder que existe no louvor. Eu quero revelar para você que o louvor é uma fonte de poder. Tem muitas coisas na sua vida que só vão ser resolvidas quando você entrar no ambiente, na atmosfera do louvor e da adoração. Eu confesso que fiz um tipo de plano para, sabe aquele tipo de aula para ministros, que eu estou com a banda toda e vou ensinando os caminhos do louvor e da adoração? Mas eu não vou ter tempo hábil para isso hoje. E vou gastar cravados 10 minutos para te falar a respeito do louvor, nem é da adoração, só do louvor, como uma fonte de poder para alterar todas as áreas da sua vida, amém? Preste atenção, porque eu vou ser muito objetivo. O primeiro texto é 1 Samuel capítulo 16, o verso é o 23.
E sucedia que quando o espírito maligno, enviado da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Diga comigo: o louvor liberta. Presta atenção nisso. Essa aqui é a experiência do rei Saul, de quem o espírito de Deus tinha se retirado. E ele vivia agora oprimido por demônios enviados, pasme, pelo próprio Deus. E quando ele estava muito atormentado, ele recebeu um aconselhamento de que ele deveria escolher um jovem que pudesse ministrar, tocar, tanger uma harpa, cantar uma canção e ministrar para que ele sentisse alívio. E Davi é chamado para a casa de Saul, e a Bíblia diz que Saul o ama, se afeiçoa dele e o convida para estar perto. E toda vez que Davi tocava, a Bíblia diz que os espíritos imundos deixavam a vida de Saul. Eu estou dizendo para você com todas as letras que o louvor produz libertação espiritual. Talvez você pergunta: pastor, por que o senhor não faz um culto de libertação para seu governo? Eu cresci como ministro numa igreja completamente centrada em libertação. Eu não tenho problema com isso. Só que eu acredito piamente. Eu já vi isso aqui muitas vezes. Nós estamos ministrando louvor, alguém é tomado, essa pessoa, você vê que o grito dela é um grito de opressão. Aí você está do lado, você fica às vezes meio curioso, tentando, olhando. E aí na cabeça a pessoa pensa assim: por que o pastor não vem fazer alguma coisa? Fazer o quê? O Espírito já está operando. E muitas das vezes que você precisa ser liberto espiritualmente, isso acontece enquanto você está no louvor, na adoração. Por isso é tão importante você não ser um assistente, mas louvar e adorar, porque o louvor tem poder para libertar, amém? Essa é a primeira coisa. Segunda afirmação, Atos capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Essa é a segunda afirmação. Atos capítulo 16 diz, diga, o louvor quebra cadeias. Ele quebra cadeias e quebra algemas. Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A segunda afirmação é que o louvor liberta de cadeias, liberta de algemas. Eles tinham sido açoitados, eles estavam presos no tronco, eles estavam na parte mais funda daquela prisão. Mas ao invés de reclamarem e chorarem, presta atenção, louve e adore o Senhor quando não houver motivos. E aí então o que eles fizeram? Louvando à meia-noite, na hora mais escura, no meio daquela noite completa, na hora mais difícil, na hora que a dor é mais aguda, eles louvavam. E de repente um terremoto quebrou todos os grilhões e foram soltos Paulo, Silas e todos os outros prisioneiros. Lembre-se, o louvor produz libertação espiritual. Lembre-se, o louvor quebra cadeias. Vá a 2 Crônicas capítulo 20, verso 22. 2 Crônicas, aqui está a história do rei Josafá, cercado por 3 exércitos inimigos, sem que pudesse se defender a tempo. Ele ora, jejua, consulta o profeta, e aí ele não tinha como se defender, mas a voz profética lhe dá uma instrução: a luta não é sua, só veja, só glorifica, eu vou lutar no seu lugar. A Bíblia diz que ele pega todos os músicos, coloca na frente de batalha, e eles vão ministrando sobre aquele monte. E quando chegam no vale onde estavam os exércitos inimigos acampados, aqueles exércitos fugiram,
foram desbaratados, se atacaram um ao outro, e os despojos, as posses, os animais, tudo está à disposição. Eles gastam 3 dias recolhendo os despojos, as recompensas da vitória de uma guerra que eles não lutaram. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, cantar e louvor separado, cantar e dar louvor, 2 coisas distintas. Não é cantar louvores, cantar e dar louvores. Pôs o Senhor uma emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. É impensável que numa guerra, ao invés de colocar as tropas de elite, a chamada ponta de lança, a vanguarda, chama destacamento de vanguarda, que vai à frente, é o tipo de gente mais capaz que você imaginar. Eu servi o exército, eu sei o que eu estou falando. Wesley, a banda de música não entra em questões operacionais, simples assim. Mas da perspectiva de Deus, é o louvor que produz vitória. Então a minha terceira afirmação é: o louvor traz vitória nas batalhas espirituais. Tem coisas que você não consegue vencer na sua vida, porque ainda não é livre para louvar. Porque durante o louvor, você vai ver libertação espiritual, você vai ver cadeias quebradas, você vai ver vitória nas batalhas espirituais. A minha quarta afirmação está em Cantares, capítulo 2, verso 12 a 14. Cânticos de Salomão, Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 2. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, do verso 12 ao 14. 12. Não é 2, é 12. Quando aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz das pombas ouvem-se em nossa terra. É o verso 12. A figueira começou a dar os seus figos, já estou no 13. E as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto amável. Essa é a declaração do noivo para a sua noiva. É a declaração de Cristo para a sua noiva, de Cristo para a sua igreja. Me deixa ouvir a sua voz, porque ela é doce. Me deixa olhar nos seus olhos, porque isso gera prazer. O seu rosto é amável. Me deixa ouvir a sua voz. Olhe para mim, louvor produz intimidade. Repita comigo, intimidade. O Caio estava falando sobre isso. Vergonha de se entregar a Deus, tomado por uma fortaleza de uma mentira, que lhe fazia pensar: você nunca mais vai ser como já foi. Você nunca vai ser melhor do que já foi na presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus está, através dessa expressão, fazendo uma declaração à sua noiva e à sua igreja, de que quando você canta, Ele olha na sua face e Ele expressa intimidade, Ele se interessa, Ele se importa. O louvor produz intimidade. Por isso é tão desafiador quando alguém chega e se torna mecânico, frio, distante, desconectado, porque lhe falta intimidade. Ele não tem intimidade com aquela canção, ele não tem intimidade com aquele que está sendo adorado. Quanto mais você cantar, quanto mais você louvar, quanto mais você adorar, quanto mais você entregar, quanto mais você se permitir, mais intimidade será produzida. Vá agora a Isaías 61:3. Estou voando, hein? Isaías 61:3.
3. Você vê gente entristecida, deprimida, abatida. Isaías capítulo 61, verso 3. E a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que eles se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O louvor levanta o espírito abatido, o louvor remove a tristeza e coloca a alegria. O louvor lava você de toda a sujeira do mundo e te coloca limpo com uma veste de louvor, vestido, apresentável a partir dessa experiência de louvor e de adoração. Diga comigo: o louvor levanta o espírito, traz alegria, renova a alma. Agora vá a 2 Reis capítulo 3, verso 15. 2 Reis 3,15. Estou dentro do meu tempo, hein? Deixa eu. Pode vir a banda, Ministério de Louvor, pode. Ministros, pode vir. 2 Reis capítulo 3, verso 15. Ora, pois, tragam-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Sabe por quê? Porque o louvor traz a palavra profética. Porque o louvor libera o espírito. E aí eu vou contar para você assim, num detalhe, num relance, por que eu gosto tanto de alguém aqui. Para mim não serve mecânico, tem que ser dos que eu conheça. Não nego para ninguém que a minha preferência é o Davi mesmo, porque anda comigo há mais tempo, porque é alguém que é transparente, eu conheço ele, ele me conhece. Nós não usamos, eu e o Davi não usamos máscara, e às vezes isso é até ruim. Então, se da perspectiva da psicologia, essa musiquinha, esse background, essa musiquinha por baixo, é só para acessar a alma de alguém com algo emocional, preste atenção, não é mentira. Só que quando é louvor, toca espírito, alma e corpo. O psicólogo poderia dizer que tem a ver com a alma, mas ele não compreende nada de espírito e muito menos do corpo. Essa atmosfera do louvor libera espírito profético, espírito de profecia. Quando o profeta Eliseu quis liberar uma palavra, ele falou: traz alguém para tocar. Por quê? Será que ele era dependente emocional? Será que o louvor dele era almático? Será que ele é igual o pastor Edson Júnior, que gosta de uma trilha aqui no fundo? Você sabe que eu chego a, aspas, é uma palavra, eu chego a exigir que tenha. Eu faço questão que tenha. Mateus, cadê você? Zé Vitor, cadê você? Davi, cadê você? Eu acho que cansa, principalmente os de cordas. Eu acho que cansa. Não me importo. Não me importo. Tem pastores que não gostam, eu respeito. Tem gente que não consegue concentrar, eu respeito também. Mas se eu vou falar da parte de Deus, do Espírito, traz o tangedor para mim, como Eliseu pediu para si. Porque o louvor libera a palavra profética. Então Eliseu disse: assim diz o Senhor. E para terminar, abra em Salmos, capítulo 8, verso 2. Que canção é essa?
Quem dera, amados, quem dera não fosse hoje a volta dos Timóteos, dos Radicais Livres. Quem dera não tivesse que ter ministrado a respeito da nossa necessidade como igreja de trazer o Eliseu. Quem dera não tivesse que dar aviso algum. Quem dera eu pudesse estar ainda naquele ambiente do louvor. Presta atenção, filho. Não tem a ver com música, tem a ver com cantar a palavra. Tem gente que, se for louvor, ele fala: eu vou embora. Vai embora para quê? Não é música, filho, é palavra. Cristo é o centro. E o Salmos capítulo 8 diz assim: da boca dos pequeninos e das crianças que mamam, o Senhor levantou uma força. Diga comigo: força. O louvor traz força. Força é poder. O louvor libera poder, libera força. E a minha última passagem é essa citação, Mateus 21:16. Mateus 21:16. Lembra do ensino do Rabi? Lembra de Jesus dando um baile nos doutores? Lembra dele sendo reconhecido como o mentor de uma escola rabínica, chamando os seus discípulos, que eu preguei há algum tempo? Mateus 21:16. Ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, mas vocês nunca leram o Salmo capítulo 8, verso 2? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito. Mateus 21:16. Da boca de pequeninos e de crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Ele citou Salmos 8:2, que diz que da boca dos pequeninos e dos que mamam produz força. Mas ele traduz força como perfeito louvor. Como ele é a autoridade da palavra, ele pode alterar, ele pode produzir revelação, produzir transformação. E ao invés de dizer da boca dos pequeninos produz força, ele diz da boca dos pequeninos produz perfeito louvor. O que quer dizer isso, pastor? Que o perfeito louvor produz força, poder, capacidade. Tem um monte de coisa na sua vida que ainda não foi transformado porque falta poder de Deus. Uma das maneiras de você se apropriar do poder de Deus é produzir perfeito louvor. E perfeito louvor é produzido quando eu olho para Deus e não estou centrado em mim mesmo, mas estou dizendo: só Tu és santo, só Tu és santo, 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 santo. E a palavra de Deus diz que eles estão de pé diante do trono dizendo: santo, 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 santo. Repita isso comigo, diga: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, digno de abrir os livros, digno de desatar os selos, digno de louvor, de honra, de glória e de majestade, porque Ele é santo, é único, é separado e não muda. Santo, santo, Deus poderoso. Cante.
Santo, Santo, Deus poderoso, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. A tua igreja canta: Santo, Santo, Deus poderoso. O louvor liberta, o louvor quebra cadeias, o louvor produz a mudança necessária. Oh, Deus poderoso, diga santo, 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 Deus poderoso, não há outro. Santo, santo, Deus poderoso. Deus poderoso, não há outro. Santo, santo, Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual, ninguém é como tu. Diga santo, 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 Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Hoje é uma noite de muitos, bem baixinho, de muitos testemunhos. E eu vou te dar mais 2 objetivos que você precisa ouvir. Hoje o Stephenson está aqui. Há 1 ano e meio atrás, trabalhando como Uber, ele teve o seu carro roubado enquanto trabalhava, tomado de assalto. Choramos com ele, oramos a respeito disso. E 1 ano e meio depois, o carro dele foi encontrado em estado de rodagem no interior de Goiás. E ele já tem toda a documentação na mão para ir lá essa semana buscar o bem dele. 1 ano e meio depois. E ele me mandou uma mensagem hoje para agradecer as orações dos irmãos. Mas isso aí é bobagem. O carro era financiado, devia mais de 30 mil. O banco mandou uma proposta para ele pagar 10% para quitar. Ele terminou de pagar a última parcela mês retrasado. Agora o carro voltou quitado, é só ir lá buscar. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Hoje o irmão Stephenson está louvando a Deus. Sabe por quê, Stephenson? Porque quando você não tinha motivos para louvar,
Você louvou, filho. Eu sou testemunha disso. O outro testemunho muito precioso para nós é o da casa do seu Zé Mauro e da dona Sandra. Na penúltima semana de reforma do prédio, ele como voluntário, trabalhando conosco, como pedreiro e tal, você sabe, já contei isso aqui. Caiu do andaime, caiu a cavalo, chama, e feriu gravemente a região genital. Ele está há 4 meses usando sonda. Ele não viu a inauguração, ele trabalhou aqui, serviu conosco os 3 meses de reforma praticamente, e não tinha conseguido colocar o pé aqui. Ele ainda está fazendo o procedimento. Nós estamos lidando com cada detalhe. É um longo desafio, uma longa jornada. Mas o Deus que começou essa boa obra vai completar ela, seu Zé Mauro. E na oração, na última reunião geral de líderes, eu orava, eu chorava por isso. Falava, Deus, nós queremos uma solução para essa questão. E hoje, para minha grata surpresa, essa casa está presente aqui. Todas as vezes que eu falei com ele, ele falava, eu ainda estarei lá, pastor. Deus vai me dar a vitória completa. E eu vou subir naquela plataforma para testemunhar. E aqui tem um testemunho sendo completado. E nós vamos ainda ver ele testemunhar todo esse processo, amém? Porque o louvor quebra cadeias, rompe grilhões. E eu quero terminar declarando sobre a sua vida uma semana cheia de bondade de Deus, que você possa louvar e adorar a Deus em tudo, porque domingo que vem Deus tem mais uma medida. Você vai entregar um pouco mais e Ele vai derramar sobre você um pouco mais, amém? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Nós te louvamos pelos testemunhos dessa noite. Nós te louvamos por poder viver com o coração cheios dessa gratidão que nos faz te louvar e te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado pela vida de cada um que é parte conosco na edificação desses dias. Dá-nos dessa medida a todo tempo para que possamos prosseguir. Muito, muito obrigado. A Ti nós rendemos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Hoje eu abençoo os meus irmãos com uma medida de graça abundante para esse tempo, para essa semana. Que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que a cruz, o sangue, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco na vida eterna e enquanto lutamos pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo no poderoso nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Abraçamos os que amamos e vamos em paz.